Mesmo sentado, abra sua Bíblia em Salmos capítulo de número 4. Glória a Deus. O estudo da palavra foi algo que sempre fez muita diferença. Eu me tornei tão faminto por Deus, irmãos, nessas épocas que a gente estudava a Bíblia, que eu saía muitas das vezes 5 horas da minha casa. Eu colocava uma coxa, em uma mochila que eu tinha, e colocava a minha Bíblia, e eu saía andando, irmã Maria. Subia uma alta montanha. E esses dias, inclusive, alguém publicou nas redes sociais a montanha onde eu orava, o lugar onde eu fui batizado pelo Espírito Santo. Só que da minha casa para aquela montanha eu andava por aí uns 4 quilômetros a pé. Eu subia aquela montanha. E eu lembrava de Abraão, que era edificador de altares, E eu edifiquei um altar de pedra lá em ungi com óleo. E lá eu buscava a Deus. Eu chegava às 6 da manhã lá e ficava das 6 da manhã até as 6 da tarde naquele lugar. Às vezes caía tanta chuva. E eu estava lá, molhando, mas glorificando a Deus. Naquele tempo a gente tinha aquelas pendrives pequenininhas, assim, MP3, a gente chamava assim. Eu colocava no fone e jogava lá no ouvido, e me enchia muitos louvores do Fernandinho, muitos louvores do Antônio Cirilo. E eu me perdia lá na adoração. Eu ficava lá em adoração, lendo Bíblia, o dia todo. E sempre no final da tarde eu saía de lá com uma palavra de Deus no meu coração. 3 meses subindo aquele monte, orando direito. No 3º mês Deus me batizou com o Espírito Santo. Me lembro como hoje, 5 horas da tarde eu estava de joelho e de repente eu me dei conta que estava falando algumas línguas que eu não entendia. E eu saí daquele monte alegre e disse: estou falando igualzinho o meu pastor. E eu fui para ele e falei assim: pastor, eu estou falando aquela língua do Isaac que o senhor fala. Deus é maravilhoso. Salmos capítulo 4, versículo de número 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 3. Amém? Diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Versículo 3 diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouve quando eu clamar a Ele. Palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero estudar, eu quero fazer esse estudo junto com os irmãos. Amém? Vamos abrir muito a Bíblia. Não coloque a sua Bíblia de lado e nem fecha ela, porque eu vou pedir constantemente os irmãos para poderem ler a Bíblia e fazerem leitura de alguns versículos. Amém? Eu quero falar sobre oração. Amados, como filho de Deus, a gente precisa entender que nós temos um Pai Celestial. E o Pai Celestial, a gente não se comunica com Ele de qualquer forma. A gente se comunica com Deus através da oração. Pastor, o que é oração? Oração é conversar com Deus. Amém? Oração é falar com Deus. A palavra oração é uma palavra de origem latina, que é oration, o mesmo que o termo no inglês. E traduzido para o português quer dizer discurso. Então, quando eu entro em oração, eu entro para discursar aquilo que há no meu coração para Deus. Amém? É por isso que é muito importante falar com Deus. Quando nós falamos com Deus, irmãos, nós nos aproximamos mais de Deus. Você precisa entender por que você precisa orar. Você precisa orar porque a oração, ela te aproxima mais de Deus. O crente que não ora,
ele nunca tem uma vida de intimidade com Deus. Um crente que não ora, ele nunca tem a revelação de Deus. Um crente que não ora, ele nunca convive com a presença de Deus. Algumas semanas atrás, uma irmã aqui da nossa igreja, ela veio falar comigo: pastor, é uma nova convertida, eu gostaria de ter alguns propósitos de oração com o Senhor. Eu falei para ela: irmã, propósito de oração seria mais ou menos para quê? Qual seria o objetivo desse propósito de oração? Não, porque eu estou passando algumas situações na vida e eu gostaria que a gente entrasse em uma campanha de oração. Quando ela falou campanha de oração, já me levou para um outro mundo. Eu falei para a irmã: desculpe-me lá, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não gosto de viver campanhas de oração particular com certas pessoas. A igreja, ela foi chamada para ser um corpo. A igreja precisa andar junta. Precisa de oração? Amém. Como pastor a gente ora. Mas quando se fala de campanha de oração, eu digo para a pessoa: vai para a igreja e ora junto com os irmãos. Participa dos cultos, ora junto com os irmãos. Talvez você olhe para mim e fica com os olhos regalados e um pouquinho assustado, porque talvez um dia você já procurou alguns homens e já disse: pastor, eu quero que o Senhor envie uma campanha de oração comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. A campanha particular de oração, eu quero que os irmãos entendam, eu não estou repudiando e nem me levantando e nem falando contra a campanha de oração na igreja, como o círculo de oração que a gente tem todas as quarta-feiras aqui. Isso é ótimo, porque a igreja ora como um corpo. Tivemos aqui ontem 1 hora em oração, 1 hora em um momento de clamor a favor da igreja do Senhor. Isso é ótimo. Mas quando eu digo que a oração particular dessa convivência de campanha de oração coloca a pessoa em uma mediocridade, é porque pessoas começam a ganhar mau costume. Elas pensam que só recebem resposta das suas orações porque existe alguém com uma unção superior a ela para interceder a favor a ela. As pessoas começam a se achar incapazes de clamar e ser ouvidas pelo próprio Deus. As pessoas começam a colocar no seu coração que para ser ouvido por Deus, eles precisam ter algumas qualidades. Essa qualidade eu não tenho, o pastor tem, a irmã fulana tem, o irmão fulano tem. Então eu não sou apto para me aproximar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por um problema no meu lar, eu estou passando por um problema do meu filho, que está se desviando, está se inclinando para as drogas, estão em situações, as portas estão fechadas, eu estou enfrentando essa crise, eu estou lutando contra uma doença, porém eu não consigo me aproximar diante de Ti para orar, porque a mim o Senhor não vai responder. Eu preciso de um intermediário, esse intermediário tem que ser um homem. Agora eu vejo Deus, eu admiro a pessoa de Deus na vida dela, e essa pessoa tem que se colocar em posição por minha oração a Deus, para que Deus possa me abençoar através da vida daquela pessoa. E eu simplesmente quero dizer para a igreja aqui que isso é errado, irmãos. Amém? Pastor, o que existe de errado nisso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Quem achar, lê aí para mim, fazendo favor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está no mundo, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém, irmão Isaías, obrigado.
Olha aí, meu querido irmão. Quem percebeu algo aí? E tu, quando orares, entra no teu quarto. Amém? Jesus não me ensina, e vós, quando orardes. Não. Jesus está se referindo no singular. E tu, quando orar. Sabes o porquê, irmão? Porque para Deus atender a minha causa, Deus não precisa que haja um intermediário entre eu e Ele. Deus precisa simplesmente do que está escrito em Salmos 51, versículo de número 17. Alguém tem a Bíblia para abrir esse texto e ler aí? Olha o que Davi fala em Salmos capítulo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são... Começa no versículo 16, irmã Fabiola. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmão, isso é tremendo. Isso é tremendo. Deus está dizendo ali: eu não preciso que vocês me dêem um sacrifício para que eu possa ouvir as vossas orações. Eu não preciso que vocês levem um sacrifício para que eu possa atender o vosso clamor. Eu só preciso que quando vocês entrarem no vosso quarto e dobrarem o vosso joelho, vocês tenham um coração contrito e um coração quebrantado, para que as vossas orações cheguem diante de mim e eu no Senhor responda a vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Sabe o que é um coração contrito e um coração quebrantado? Um coração puro, um coração justo, um coração fiel e um coração verdadeiro. Pastor, mas ontem eu estava em pecado. Sim, você estava. Mas quando você se chegar na presença de Deus, você vai entrar com um coração quebrantado. Você vai entrar com um coração contrito. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu pequei. Ontem mesmo o Senhor que vê todas as coisas, o Senhor me viu naquele lugar. O Senhor viu o que eu estava a fazer. Mas eu estou aqui, Senhor, sem força para poder entrar na Tua presença. Mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito me ajuda com gemido inexprimível nos momentos em que eu estou fraco. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Você não precisa de intermediários para que Deus possa ouvir a sua oração. E tu, quando entrares no teu quarto, ou seja, e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai. A Bíblia está dizendo: o teu pai que te vê em segredo. Ele não está dizendo: leva o teu irmão e diz assim, vamos orar. Não, pastor, é mal orar os dois? Não, é mal orar os três também? Não. Mas eu estou falando do individualismo, que você não precisa de intermediários para que Deus possa ouvir a sua oração. Eu sei, lá na escola, mas aqui, nessa igreja não, mas outras igrejas que eu já passei, o pessoal idolatra muito essa questão. Vem pregador de fora. E no final vai fazer oração. Aí eu já passei por essa experiência. Aí o pastor fulano vai ajudar a orar. Aí no meu caso, estava um lado, duas, três pessoas, que as pessoas mais humildes. E na fila do outro de fora, que não sabe da vida dele que está lá, como que é, a fila dele vai lá no final. Então isso é tipo o quê? Uma idolatria. Querendo passar pelo ombro para chegar até a Deus. Irmãos, eu fui pregar em Minas Gerais há 2 anos atrás. Já foi um culto de 2 horas na fábrica, mas um culto onde eu entreguei tudo e ministrei uma palavra sobre o poder do sangue de Jesus. Foi uma palavra extraordinária. E depois do culto, meu querido irmão, toda a igreja, ninguém foi embora, o pessoal aguardava para que eu orasse por eles depois do culto. Eu acho que eu já era 50 e depois eu parei, eu cansado. E o pastor e a família dele, que moravam do lado de trás da igreja, fez uma galinhada boa. E ele me esperando para a gente poder jantar e depois me levar para o hotel. E eu pensando na galinhada e a galinhada esfriando lá. Eu disse: irmão, vocês não entenderam o que eu preguei, não? Não, pastor, a gente entendeu. Irmão, se vocês entenderam e receberam a palavra, vocês creram na palavra? Cremos. Então por que vocês veem pedir oração? Se vocês creram, vocês estão livres, vocês estão curados, creem na palavra e vão, e vocês estão saindo daqui vitoriosos.
Deixa eu dizer uma coisa para você. O segredo da sua vitória não depende de homens. Amém? O segredo da sua vitória depende da intimidade que você tem com Cristo. A sua vida de intimidade com Cristo revelará o segredo da sua vitória. Revelará o tamanho das suas vitórias. Você só precisa disso. Você só precisa de conhecer a Cristo, saber quem Ele é e viver uma vida de intimidade com Ele, que você vai viver uma vida de vitória. Então saiba, primeiro ponto aqui, ore sozinho diretamente ao Pai. Segundo ponto, ore com humildade. Vamos abrir aí 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bem, eu vou me apegar na parte C desse versículo aqui. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Eu vou recuar um pouquinho no primeiro ponto, irmãos. Falar algo para os irmãos. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei admirando muito a respeito desse negócio aqui. Eu ia para as igrejas e eu via muito desse negócio. De pessoas depois do culto me procurando e dizem assim: pastor, o senhor me passa o seu WhatsApp? E eu passava. E um momento depois, o irmão ou a irmã ligavam para mim: pastor, eu quero tirar uma campanha de oração com o irmão. Eu dizia: eu não sou seu pastor. Que campanha de oração? Procure o seu pastor. Explica para o seu pastor qual o problema que você está passando. Peça a oração que você precisa ao seu pastor. E sabe o que acontece, irmãos? Essas pessoas, elas vivem sem uma certa maturidade na vida espiritual e se tornam aquele tipo de crente que eu chamo de crente galinha, né? Que vive pulando de capoeira para capoeira, galinheiro para galinheiro. Hoje está na fidelidade, amanhã saiu, já está numa outra congregação aqui perto, depois saiu, está numa outra congregação, e você, depois do ano, você vê, irmã, ei, irmã, tudo bem, tu ainda estás naquela igreja? Não, já saí lá também, já fui na outra. Por quê? Lá também não estou recebendo minha vitória, minha vida está indo de mal para pior. Minha querida irmã, a sua vitória não depende da congregação e nem depende do homem. Amém? A sua vitória depende de uma vida de intimidade que você tenha que ganhar com Deus. Aleluia. Segundo ponto, ore com humildade, como nós lemos aqui, em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Irmãos, aprenda a orar com humildade. Existem pessoas, irmãos, que não têm humildade na oração, não são verdadeiros na oração. Em Angola eu falava muito a respeito disso. Porque em Angola eu sempre pastoreei para formar discípulos, pessoas que pudessem continuar o trabalho que eu deixaria naquele determinado lugar. Eu sempre trabalhei como plantador de igrejas, como um pastor missionário. Eu ia para um determinado lugar, ficava lá 3 meses, abria a congregação, começava o trabalho naquele determinado lugar. Depois de 3 meses, o máximo que eu ficava 6 meses, saía, ia para um outro lugar, para um outro setor, para uma outra cidade, abria a congregação, começava o trabalho lá, e depois saía de lá, ia para outro lugar. E todas as vezes que eu pastoreei a igreja em um determinado lugar, em uma determinada congregação, a minha visão sempre foi isso, formar discípulos. Para que quando eu tivesse que sair daquele lugar, eles pudessem continuar o trabalho que eu deixei naquele lugar. Eu só tive uma congregação onde eu fiquei 2 anos, uma só.
foi depois que eu vim para cá, para o Brasil. E eu sempre ministrava as pessoas que eu discipulava. Quando tu orar, ora com humildade. Existem pessoas que oram aquilo que eles não querem receber. Ou seja, oram para aquilo que eles não estão preparados a receber. Existe pessoa que está passando por uma situação difícil, está orando a Deus para que Deus possa abrir uma porta de emprego. E Deus abre e dá emprego para aquela pessoa. E aquela pessoa vai para aquela empresa e começa a prestar maus trabalhos. Não respeita o seu supervisor. Não tem temor pelo seu patrão, pelo seu chefe. Fala mal do seu trabalho, amaldiçoa seu trabalho. Amém? Há pessoas que estão orando para que Deus possa conceder um esposo e nunca está preparada para ter um esposo. A pessoa que quebrou um casamento ali atrás está vindo para cá orando para que Deus possa lhe dar um outro casamento. Minha querida irmã, volta e refaça aquele, conserta aquele. Deus não é conivente com os nossos pecados. Existem pessoas que estão orando a Deus para que Deus possa usar, Senhor, eu quero ser um pregador, eu quero ser uma levita, eu quero ser uma cantora, eu quero ser isso e aquilo. Irmão, o cara não lê Bíblia. O cara nunca faz um curso bíblico. Nunca teve a preocupação de se matricular em uma escola de teologia e quer ser pregador e vive gastando tempo orando, fazendo uma oração falsa daquilo que ele não quer ser. Deus, eu estou orando para que o Senhor possa abençoar a minha família, mas ele é a fonte de problema dentro do seu lar. Deus, eu quero ser um esposo exemplar, eu quero ser um esposo que instrui os seus filhos, mas o cara não estuda nada sobre ser um bom pai, sobre ser um bom educador. Então Jesus ensina aqui, meu irmão, Deus resiste ao soberbo, contudo, Deus dá graça àqueles que são humildes. Se você orar com humildade naquilo que você sabe, naquilo que você pode, Deus verdadeiramente vai te abençoar e vai te exaltar e vai te dar graça. Amém? Pastor, estou orando a Deus pelo meu casamento. Se posiciona para que você seja a resposta dessa oração, porque Deus não vai usar alguém que está lá fora, Deus vai usar você. Muitas dessas orações, pessoas tentam pôr Deus na parede, né? Eu não aceito isso. Eu já congreguei em igreja assim, irmão, que o pastor ensina. Irmão, faça um desafio com Deus. Fala para ele, se você é Deus, por que eu estou assim? Irmão, Deus não tem nada a ver com isso, é você. Você está entendendo, irmão? Oh, misericórdia. A gente precisa aprender a fazer orações humildes. Tem pessoas que saem de casa para fazer prova. Deus, faça com que eu passe nessa prova. Me deixa eu tirar a maior nota. E o cara não estuda. E chega lá na sala de aula e está fazendo a prova. Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito nos fará lembrar de todas as coisas. Me faça lembrar a resposta dessa pergunta. E o cara não revisou. Aí sempre me estão rindo, né? Vocês costumam fazer isso, né? Ei, irmãos, é verdade. Eu também já fiz isso. Cheguei na prova lá, Deus me faça lembrar. E eu não estudei a disciplina. É uma oração egoísta, irmão. Seja verdadeiro na sua oração. Deus exalta os humildes, mas Deus abate o soberbo. Você pode dar glória a Deus? Você está recebendo essa palavra, irmão? Terceiro, ora em nome de Jesus. Eu tenho visto muita gente, irmão, que não, eu não vou dizer que não sabe orar, mas que não sabe começar uma oração. Todas as vezes que você for orar, você precisa orar de acordo com João 14. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 14, versículo 16. E o outro o versículo de número 13 e 14. Quem achar, lê o 6.
E depois alguém prepara o 14, desculpe, o 13 e o 14. João capítulo 14, versículo 6. 6. 14, 6. Isso. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Versículo de número 13 e 14. Alguém lê? E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Olha aqui, meus irmãos. O único intermediário entre Deus e os homens é Cristo, é Jesus. Então, todas as vezes que a gente abrir a boca para poder orar, você precisa orar a Deus em nome de Jesus. Não sei se os irmãos já notaram, todas as vezes que eu oro assim: Pai, é no nome de teu Filho amado Jesus que eu entro em tua presença, que eu me achego à tua presença, que eu vou diante de ti. Por quê? Porque a gente nunca pode se achegar e nunca consegue se achegar a Deus senão por intermédio de quem? De Cristo. É o que Jesus está dizendo aqui: ninguém vem ao Pai senão por mim, e tudo quanto pedires em meu nome, crendo, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Amém? Todas as vezes que você entrar na presença de Deus em oração, ore desse jeito: Pai, é no nome de teu Filho amado Jesus que eu me achego a ti em oração. Esses dias aí, Deus falou para mim assim: Benedito, nunca mais ora, Deus, que eu entre em tua presença. Só entra na minha presença quem tiver saído antes. Amém? O crente precisa andar 24 horas com Deus. Você precisa andar 24 horas na presença de Deus. Você nunca pode se dar a legalidade de sair da presença de Deus. Você tem que estar 24 horas com Deus, 24 horas na presença de Deus. Eu lembrei de algo aqui agora. Uma vez meu pastor falou o seguinte: sabe por que muita gente não está recebendo vitória? É porque não ora. E porque não ora, ele disse assim: se Deus abrir os teus olhos e te dar uma visão espiritual, você vai ver muitos anjos que estão lá nos lagos, nos rios, nos mares, com cara de peixe assim, ó, estão pescando os anjos. E se você for perguntar para aquele anjo: por que você não está trabalhando? Ele vai falar: o cara não ora, como é que eu trabalho? Tem que pescar, o cara não dá trabalho. Amém? Porque quando você ora, irmão, você move os seus ao teu favor. Amém, igreja? Quarto ponto: ore com consciência pura. Se tiver cometido pecado, confesse-os. Existem pessoas que entram na presença de Deus quando antes cometeram algo errado. Faltaram respeito aos seus cônjuges, faltaram respeito ao seu pai, faltaram respeito à sua mãe. Fizeram algo de errado contra alguém. Roubou algo de alguém, furtou algo de alguém, falou mal de alguém, e vai na presença de Deus em oração, como se nada tivesse acontecido. Quando tu entrar na presença de Deus em oração, irmão, ora com uma consciência pura. Hoje eu não faço mais isso, mas eu já assisti muito. A minha esposa, ela estava com o coração fechado, magoada com alguém, e aí ia e vai ver. Vamos. Mas hoje eu entendo que pessoas assim, até Deus, com o coração fechado, vai lá tem que consertar primeiro para entrar na presença de Deus. Uma vez eu conversei com a minha esposa, eu falei para a minha esposa assim: amor, se eu tiver desentendimento com a sua pessoa, eu não vou para a oração não, filho.
Eu vou pegar minha Bíblia, vou para o meu quarto, vou ler a Bíblia e vou deixar Deus falar mais no meu coração. E quando tiver oportunidade a gente poder resolver as situações, a gente resolve, a gente para para a oração. Por quê? Porque a Bíblia fala que as vossas orações são impedidas. Casal, não adianta você dobrar o seu joelho e fingir orar como se tudo estivesse bem. Deus não ouve a oração do casal quando ele está em briga. Paulo fala isso. Paulo diz as vossas orações, Efésios capítulo número 5, se eu não estou em erro. Paulo diz que as vossas orações são impedidas. Os seus se encerram para vocês. E a Bíblia fala mais, não lembro o texto, mas a Bíblia diz: não se ponha ao sol debaixo da vossa ira. Ou seja, você está em conflito com a sua esposa, pede desculpa a ela. Pastor, mas foi ela quem cometeu. Não importa, irmão. Não importa. Resolva antes que se ponha ao sol. Não recline a sua cabeça sobre o seu travesseiro para pegar o sono da noite, sem resolver a situação que você tem com o seu cônjuge. Amém? Peça perdão, peça desculpa. Foi ela quem errou, tudo bem. Foi ele quem errou, tudo bem. Mas se humilha. Diga para ele: amor, eu amo você, eu não quero passar essa noite em contenda com você. Porque um abismo chama outro abismo. E o vosso casamento, o vosso lar vai ir de mal para pior. Você cometeu alguma situação? Vai e pede desculpa. Quando eu trabalhava com o irmão Bruno, o evangelista Bruno, eu me lembro que uma das vezes ele veio lá para a loja e ele estava muito chateado. E ele chegou lá e ficou gritando com todo mundo e coisa assim. E ele se dirigiu a mim e ele falou de uma forma grossa comigo. E ele deu conta que eu não gostei daquilo. E eu traquei o meu rosto e fui para lá e continuei o meu trabalho. E era um domingo. E nesse domingo era ele que estaria pregando. E eu me lembro que quando deu 18 horas ele ligou para mim: Pastor Benedito, Pai do Senhor, irmão, me perdoa, eu falei com o senhor daquele jeito, que o senhor não tinha nada a ver com o negócio, que tal, e eu peço perdão para o irmão, e eu quero que esteja tudo bem entre eu e você, amém? Eu disse amém. Aí quando ele te ligou, eu dei conta por que ele me ligou. Eu sabia por que ele ligou, porque ele pediu perdão naquele exato momento. Irmão, é porque você tem que ter um coração puro, um coração sincero e verdadeiro com as coisas que você faz. A Bíblia fala: não venha trazer a sua oferta no seu altar, estando você em contenda com seu irmão. Vai para ele, pede perdão para ele, perdoa ele, ou se perdoam uns aos outros, e vem e dá a sua oferta, para que a sua oferta seja agradável a quem? Ao Senhor. Cometeu o pecado, entra no seu quarto, irmão, peça perdão a Deus. Senhor, me lava com o seu sangue, lava as minhas vestes para que elas se tornem mais alvas do que a neve. Perdoa todas as minhas falhas, perdoa os meus pecados, me ajuda a vencer essas tentações, me ajuda a ser forte contra o inimigo, contra as tentações, contra o pecado. Eu quero estar na sua presença de uma forma santa, pura. Eu quero que as minhas orações, o teto da minha casa não seja o limite. Eu quero que ela rasgue os seus e chega ao seu trono da graça. Entra na presença de Deus com uma consciência pura. Salmos capítulo de número 66, versículo 18 diz: se eu atender a iniquidade em meu coração, o Senhor me ouvirá. Por outro lado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 21 a 22. Se tiver ofendido alguém ou prejudicado alguém, procure essa pessoa, peça-lhe perdão e faça conserto se for necessário. Amém? Mas entra na presença de Deus com o coração puro. Quinto ponto: ore com ações de graça. O que é ações de graça? Louvar e agradecer ao Senhor. Não esqueça de dizer: obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Irmão, aprenda a agradecer a Deus por tudo. Amém? Aprenda a agradecer a Deus pela sua vida.
Aprenda a agradecer a Deus pela vida do seu esposo. Aprenda a agradecer a Deus pela vida dos seus filhos. Pastor, mas eles são malandros, eles fazem isso e aquilo, não me respeitam. Está vivendo uma vida assim, uma vida de cá, uma vida de lá. Irmão, agradeça a Deus pelo filho que Deus te deu. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pelo ar que você respira, pelo pão que cada dia vem à sua mesa. Agradeça a Deus pelas finanças que você tem. Agradeça a Deus, irmãos, pelo cargo que você ocupa na sua empresa. Agradeça a Deus pela autoridade que você tem sobre os seus colegas. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que Ele tem te dado dia após dia. Irmão, saiba ser grato a Deus em tudo o que Ele tem feito na sua vida. Aprende a orar a Deus com ações de graça. Se possível for, passa a fazer isso todas as vezes que você vai orar, nos últimos momentos, quando você está a finalizar a sua oração. Ore, peça a Deus tudo o que você tiver que pedir, e depois levanta a mão para o céu e diga: Deus, eu te agradeço por tudo. Até por aquilo que você está pedindo. Senhor, esse ano eu quero um carro. Levanta a mão e diz assim: Senhor, eu te agradeço porque eu já tenho esse carro. Te louvo por tudo. Deus, eu quero uma família transformada. Deus, eu te louvo porque eu já tenho uma vida transformada, já tenho uma família transformada, eu já tenho isso e aquilo. Eu te louvo. Aprenda a orar com ações de graça. Aleluia. Sexto ponto: ore diariamente. Ore todos os dias. Não precisa marcar dia para oração. Se possível for, até ainda marque hora. Mas não precisa. Eu oro 3 vezes na semana. Eu oro segunda-feira, oro quarta-feira, oro sexta-feira. Irmão, vou dizer uma coisa para você. O diabo, ele nunca para de lutar com você. Ele luta 24 sobre 24. Você está entendendo? O mundo espiritual ao teu redor está em batalha 24 sobre 24. Contra você. Se você não ora, os seus anjos vão estar lá no lago pescando. Você precisa orar para movimentar os céus ao teu favor, para que você possa ver a mão de Deus miraculosa sobre a sua vida, para que você possa ver Deus quebrando arco, cortando flecha, queimando os carros no fogo e te fazendo passar em meus trilhos e te dando vitória. Amém, igreja? Ore diariamente. Tenha uma hora, tenha um lugar. De preferência sempre, se possível for, em mesmo horário, ou talvez não. Um dia eu fui movido por uma pregação a respeito de oração de uma mulher chamada Joyce Meyer. Conhece? Já ouviu falar? Branca, uma americana. Eu amo ouvir as pregações daquela mulher. Amo demais, irmãos. Eu me lembro que parece que em 2017, 2018 a gente tivera perdido um irmão em acidente, e eu estava indo para a cidade onde ele nasceu e onde morava a família dele, para poder fazer o enterro, o ato fúnebre, fazer o enterro daquele irmão. E naquela noite a gente estava nos preparar para sair de madrugada de viagem, e enquanto a gente estava se preparando, eu passei aquela madrugada toda ouvindo Joyce Meyer. E uma das orações, uma das pregações dela, que ela falava sobre oração, ela falou o seguinte: eu não fico muitas das vezes 1 hora em oração, mas também não fico 10 minutos sem orar. Quando essa mulher falou isso, eu fiquei assim. Aí ela falou para mim assim o seguinte, na pregação, no caso, ela disse: a minha vida é uma vida de oração constante. Eu oro quando acordo, oro quando estou no banheiro lavando a boca, eu oro quando estou escovando meu cabelo, eu oro quando estou fazendo alimentação de casa, eu oro quando estou indo para o mercado, eu oro quando estou conduzindo, eu oro quando estou passeando com a minha família no shopping, eu oro quando estou no salão tratando o cabelo, eu oro quando estou fazendo isso e aquilo. A minha vida é uma vida de rotina de oração. Eu vivo tempo após tempo, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, orando. Às vezes você não precisa gastar tanto tempo em oração, mas você não precisa ficar muito tempo sem oração também. Ore. A oração é a chave, irmão.
para te munir da presença de Deus. Crente que ora tem a presença de Deus em sua vida. Você precisa orar. Eu vou contar algo para você aqui. Isso vai talvez provocar alguma coisa em você. Existem pessoas que ficam muito admiradas porque veem muita manifestação do poder de Deus sobrenatural através da vida de muita gente. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu vim aqui pregar pela primeira vez, aqui nessa igreja, ainda sendo aquela igreja pequena, Deus me usou para um ato profético. Estava uma das nossas irmãs aqui, não vou falar o nome porque não conheço. Os irmãos que estavam presentes sabem quem é. E eu olhei para aquela mulher e ela vinha naquele culto e ela estava embriagada, alcoolizada. Eu estava por cima aqui do altar ministrando a palavra de Deus e Deus tocou no meu coração em chamar algumas pessoas para frente. E chamei aquela mulher e Deus, como já me usou muitas vezes, me usou daquele ato profético para pedir um copo d'água, consagrar aquela água ao Senhor e dar de beber àquela mulher. E aquela mulher aqui, na hora, ela foi curada. Na hora, o efeito do álcool passou, aquela mulher ficou sã. E desde aquele dia até o dia de hoje, ela está firme aqui na igreja. E não somente ela, mas toda a sua família está aqui na igreja buscando ao Senhor. Existe pessoa que vê um negócio desse e fala assim: meu Deus do céu, o africano é poderoso, que coisa. Que Deus na vida desse nego. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nada a ver com a minha pessoa. Tem a ver o quanto eu carrego da unção e da glória de Deus sobre a minha vida. E essa unção, essa glória na minha vida só é manifestada quando eu vivo uma vida constante de oração com Deus. Porque quando eu vivo uma vida de oração com Deus, então a minha vida é purificada, é santificada, é consagrada dia após dia, tempo após tempo. Então eu sou a cada momento mais munido da glória de Deus. E quando eu sou munido da glória de Deus, em todo lugar que você passar, a glória de Deus será manifestada. Amém? Em todo lugar que você passar, a glória de Deus será manifestada. Por quê? Porque você é um crente que ora, e quem ora atrai a presença e a glória de Deus sobre a sua vida. Então vou dizer uma coisa para você, irmão: ore. Ore que você vai ver a unção de Deus sendo manifestada dia após dia na sua vida. Você vai vendo Deus te usar para coisas sobrenaturais. Coisa que você vai fazer, você vai dizer assim: mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Isso são os discípulos, são os homens da Bíblia faziam. Sim, mas os homens da Bíblia não estão mais. Quem o Deus usa hoje? Homens e mulheres que oram. Homens e mulheres que estão revestidos da glória e do poder de Deus. Aleluia. Por isso, ore diariamente. Sétimo, ore esperando receber a resposta. Isso é outra coisa que tem acontecido com muitos cristãos. O cara vai orar a Deus e não recebeu resposta e nem espera receber a resposta. É aquilo que o pastor Dalvin estava aqui falando. Às vezes o cara vai para o seu pastor: pastor, estou passando por essa situação, senhor, ora por mim. O pastor impõe as mãos, ora, ou pega naquela situação, leva aquela causa em oração. Aí de repente vem um pregador aqui, ministra, e o cara vai para o pregador, explica a mesma situação. E tempo depois o cara se encanta com alguém que ele viu aqui na igreja, falando muitas línguas estranhas, e ele diz assim: essa irmã deve estar carregada do Espírito Santo. E vai para lá e também pede outra vez a oração, e a mesma coisa. Amado, deixa eu te ensinar uma coisa: ore esperando resposta. Ou seja, quando você ora, você precisa acreditar que é a vontade de Deus te abençoar. Pois todos aqueles que se aproximam de Deus em oração devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não duvide
duvida da sua fé e não duvida da sua própria oração. Você orou e já levanta as mãos e agradece. Deus, eu te agradeço porque eu creio que eu já tenho isso. Agora eu vou simplesmente esperando porque eu já tomei posse. Eu vou ter a resposta da minha oração. Amém? Eu vou ter. Eu vou ter a resposta da minha oração. Quando o pastor Tiago começou a igreja, era aquela igreja pequenininha, e eu vim para cá, ministrei aqui. E eu penso que antes mesmo que o pastor Tiago tivesse condições de poder negociar esse espaço, o senhor já estava projetado essa igreja, não estava, pastor? Já tinha essa fé. Não, eu vou ter uma igreja grandona aqui, eu vou ter que pastorear mais de 100 pessoas aqui, vou ter que colocar mais de 100 pessoas, vou ter que ter um templo grande, vou ter que ter um nome nesse setor, eu vou ter que ter uma casa de oração para pastorear, para congregar esse povo. Irmãos, isso é fé. Eu oro e eu espero. E eu tenho a plena certeza que o Deus, que a sua palavra não cai por terra sem antes fazer o que lhe apraz. Que o Deus que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Que diz, me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse mesmo Deus, Ele é poderoso para responder a minha oração. Então se você ora e você duvida, será que vai acontecer? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha esposa está aqui. Eu ensinei as minhas filhas. Elas têm diferença de mais ou menos 1 ano e 6 meses. E ela assim, quando a Daniela ficava enferma com uma dor de cabeça, eu falava para Melody, vai e põe as mãos sobre a sua irmã e ora sobre ela. E ela pequenininha, e punha as mãos sobre ela e orava. E eu falava para a Daniela, e aí filha? Ela falava assim, papai, eu já estou curada em nome de Jesus. Eu falo para ela assim, filha, vai, agora faça tudo o que você não estava fazendo. Vai brincar, vai fazer isso, vai saltar, vai pular. E ela ia. E quando ela se dava em conta, ela está curada. Amém. É fé. É fé. Você tem que acreditar, irmão, na sua oração. Você tem que acreditar. Ore, acreditando que você vai receber a resposta da sua oração. Amém? Amém. Nono ponto. 8º ponto, desculpe. Ore com naturalidade, usando suas próprias palavras. Irmão, você não precisa usar palavras específicas para que Deus possa atender a sua oração. Você não precisa formular palavras de vocabulário difícil para que Deus possa ouvir a sua oração. Deixa eu entender uma coisa para você. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te entende na sua simplicidade. Deus te entende na sua simplicidade. Pastor, mas eu não sei expressar tão bem o português. Aqui no Brasil, graças a Deus, tem pessoal da cidade, pessoal do interior, expressam bem o português de qualquer forma, só tem algum sotaque que alguns riam um pouquinho, por ter um sotaque diferente. Lá em Angola tem uns caras assim, os pessoal lá do interior tem uma forma de expressar, pastor Tiago, que você mija de rir se você ouvir eles falar. O português da palavra enrolada ultrapassa, irmão. É um negócio que só Deus na causa. E a gente, quando pastoreia a igreja lá, naqueles lugares do interior, a gente fala para as pessoas, ora do jeito como você fala mesmo, não precisa formalizar as palavras para que Deus possa entender, ou Deus se encantar com o seu vocábulo. Não! Ore na sua simplicidade. Ore como você sabe orar. Ore como o Espírito Santo tem te direcionado a orar. E Deus vai ouvir a sua oração. Nono ponto agora. Ora segundo a vontade de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Ore segundo a vontade de Deus. Tem pessoas que oram situações que eles sabem que Deus não vai lhe dar, mas mesmo assim insistem em orar. Pastor, mas tem situações que Deus não dá? Tem.
E muitas das situações Deus não dá por conta, às vezes, da situação em que você se encontra. Às vezes a pessoa está vivendo numa condição de pecado, ou às vezes a pessoa, existem algumas coisas na sua vida que ela precisa consertar, para que ela possa saber gerir aquilo que ela está pedindo da parte de Deus, e a pessoa endurece o seu coração e não se conserta. Amém? Então, ora segundo a vontade de Deus. Ore segundo a vontade de Deus. Faça orações sinceras. 10º e penúltimo ponto: ore com persistência. Faça como Daniel. Persista nas suas orações. Saiba que Deus é poderoso para responder você. Amém? Persista. Lucas capítulo 11, versículo 9 diz assim: pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate fale o quê? Abre-se-lhe-á. Ore. 11º e último ponto, estou correndo por conta do tempo. Ore com um companheiro. Essa palavra orar por um companheiro não desfaz o primeiro ponto que eu falei sobre a individualidade. A Bíblia fala, deixa eu ler o primeiro texto que está aqui, Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. É por isso que é importante orar com seus irmãos. A Bíblia diz: suportai a carga um dos outros. Irmão, quando você está passando por algumas situações e realmente você entende que você precisa de uma ajuda, de pessoas que possam interceder junto com você, você pode conversar com seu irmão, você pode conversar com seu pastor, você pode conversar com o seu líder. É muito diferente do primeiro ponto que eu falei, no intuito de você poder sobrecarregar alguém de orar pelas suas situações. Não, isso não existe, irmão. Você ficar na sua casa, sentado lá assistindo Netflix, jogando Free Fire, né? Só compartilhando Facebook, WhatsApp, e o pastor está lá morrendo na oração por você. Não existe isso aqui não, irmão. Amém? Amém. Quando eu falo aqui orar em companheirismo, irmão, é quando você sabe que a luta que você está passando, sozinho você não suporta, então você precisa de alguém para lutar junto com você. Irmão, estou passando por essa situação. Eu quero que o irmão ore comigo. Eu não vou me ausentar, não vou colocar as minhas cargas sobre você. Eu quero que você ore junto comigo nessa situação. Lute junto comigo nessa situação. Eu sei que eu posso vencer orando, mas se a gente orar junto, com plena certeza, o poder vai ser maior. Amém? Esta é a palavra, ou seja, esse é o estudo que Deus coloca sobre o meu coração para partilhar com os irmãos hoje. O poder da oração. Aprenda a orar. Viva uma vida de oração. Dia após dia, tempo após tempo. Constantemente. Você vai ver a mão de Deus, a glória de Deus na sua vida. Você vai ter uma vida diferente, irmão. Sua vida vai ser diferente. Sua família vai ser diferente. Sua casa vai ser diferente. Amém? Tudo na sua vida, irmão, vai mudar. Tudo vai ser diferente quando você começar a viver uma vida de oração. Eu quero aconselhar muitos jovens. Ora. Vamos orar, jovens. Vamos orar. Mamães, papais da igreja, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Deus procura a igreja que ora. Amém? Eu quero retornar, passar o culto com o nosso querido irmão Isaías. Aleluia. Deus abençoe.